Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula de hoje as funções contínuas. Definição: uma função f é contínua em um número x igual a a se forem satisfeitas as seguintes condições. Primeiro, f no ponto A existe, está definida. Segunda, existe o limite da f de x ao x tender a a. E terceira, o limite da f de x ao x tender a a deve ser igual a f de a, ou seja, que a primeira e a segunda condição sejam iguais, é o que está dizendo a terceira condição. Do contrário, se diz que a função f é descontínua em x igual a a. Se uma dessas condições falhar, por exemplo, se a primeira falhar, a gente já para, não precisa seguir e já afirma que a função é descontínua em x igual a a. Estamos falando de continuidade num ponto. Observação: as condições da definição anterior dizem que f de a existe, quer dizer que o número a pertence ao domínio da função f, ou seja, é possível calcular f de a. Existe o limite da f de x ao x tender a a, quer dizer que os limites laterais existem e são iguais entre si. E a terceira, limite da f de x ao x tender a a é igual a f de a, quer dizer que os valores encontrados nos itens 1 e 2 são iguais entre si. Exemplo 1. Determine se a função representada pelo gráfico a seguir é contínua em cada número dado. Justifique. X igual a menos 2. X igual a menos 2 está aqui. Se a gente for aqui subir até aonde a gente tem a função, aqui está o ponto fechado. Então, esse aqui é o par ordenado, menos 2 do x com 5 do y. Então, a função está definida em x igual a menos 2, primeira condição. Sim, ela vale 5, o valor do y. O limite existe? Aí eu tenho que analisar se, quando eu me aproximo de menos 2, por ambos os lados, a função está se aproximando do mesmo valor por ambos os lados? Sim, está se aproximando do valor 5 aqui. Então, o limite existe e vale 5. Então, temos que a função é contínua em x igual a menos 2, porque calculamos a primeira condição deu 5, a segunda condição também deu 5. A terceira condição é que essas duas sejam iguais. Portanto, a f é contínua em menos 2. Em x igual a menos 1, aqui está o menos 1, quando a gente subir até lá na função, tem a bolinha aberta aqui, então o valor da função em menos 1 não é 3, e nós não temos a bolinha fechada em nenhum ponto aqui com o menos 1. Quer dizer que não existe a f de menos 1, ou seja, a função, mesmo que tenha limite, né, pelos dois lados aqui, quando a gente se aproxima do menos 1, a função se aproxima de 3, mas se não existe a função no ponto menos 1, ela é descontínua em x igual a menos 1. Em x igual a 0, x0, o y dela é 0. É o par ordenado aí. Então, a f de 0 existe e vale 0. O limite ao x tender a 0, quando eu me aproximo de 0 aqui pelos dois lados, a função está cada vez mais próxima de 0 também. Pelos dois lados, a função está indo para 0. Então, a função é contínua em x igual a 0, porque existe f de 0, existe o limite e esses dois valores são iguais. Em x igual a 1, em x igual a 1, a função vale menos 1. Esse aqui é o ponto 1 do x com menos 1 do y. Então, a função está definida em 1, sim.
vale menos 1, valor do y. Existe o limite ao x tender a 1 quando eu me aproximo de 1 aqui pelos dois lados. A função está se aproximando pelos dois lados do valor 3. Então, o limite existe e vale 3. Então, a primeira condição é satisfeita, a segunda condição também, só que essas duas são diferentes. Então, em x igual a 1, a função é descontínua. E em x igual a 2, existe a função no ponto 2, onde é que está a bolinha fechada? Está aqui no ponto 2 do x com 0 do y, estou em cima do eixo do x. Então, f de 2 igual a 0. Primeira condição é satisfeita. Segunda condição, existe o limite ao x tender a 2? Se eu calcular aqui o limite ao x tender a 2, né, ao me aproximar de 2 pela esquerda, a função está indo para o valor 0 do y. Mas se eu me aproximar de 2 pela direita, a função está ficando cada vez mais próxima de 4. Então, pela esquerda, o limite vale 0. Pela direita, 4. Então, não existe limite ao x tender a 2. Então, a f é descontínua em x igual a 2. Em x igual a 3, existe a função no ponto 3, onde é que está a bolinha fechada? Está aqui, no 3 com 2. Esse aqui é o ponto 3, 2. Quer dizer, a f de 3 existe e vale 2. Limite, quando eu me aproximo de 3 por ambos os lados aqui, a função está se aproximando de 2 também. Então, o limite existe e vale 2. Então, a primeira condição é satisfeita, a segunda condição é satisfeita e elas são iguais. Portanto, a f de x é contínua em x igual a 3. Exemplo 2. Considere a função dada. Verifique se f é contínua em x igual a 1. Bom, em x igual a 1 é onde está mudando a nossa função aqui, que ela é definida por duas sentenças. Então, para x maior do que 1, vale a função polinomial de grau 2, e para x menor ou igual a 1, vale a função polinomial de grau 1. Então, em primeiro lugar, em x igual a 1, onde é que está o igual? O igual está aqui. Então, a f no ponto 1 vai ser calculada daqui, substituindo x por 1. f de 1 existe. Vale 2. Segunda condição. Existe o limite da f de x ao x tender a 1? Bom, aí a gente vai ter que calcular os laterais. Por quê? Ao x tender a 1 pela esquerda, por valores menores do que 1, a minha f de x aqui tem que ser substituída por x mais 1. Substituindo x por 1 dá 2. Agora, o limite lateral pela direita, para valores de x maiores do que 1, eu tenho que substituir a função de grau 2. Se eu substituir o x aí por 1, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 4. Isso vai dar 2 também. Então, os limites laterais aqui são iguais. Conclusão, existe o limite da f de x ao x tender a 1? Existe e vale 2. Portanto, o limite da f de x ao x tender a 1 é igual a f de 1, que os dois valem 2. Então, a função é contínua em x igual a 1. Letra B. Esboce o gráfico da função. A função é definida por duas sentenças
y igual a x mais 1 no intervalo fechado até 1, né? De menos infinito aberto até 1 fechado. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente viu que em 1, a função vale 2. Então, a gente vem aqui e marca o ponto 1 com 2, que a gente já tinha calculado. Para a gente desenhar essa reta, que ela vale para x menor do que 1, então para o lado esquerdo aqui do 1, nós precisamos de mais um ponto. Por exemplo, aqui a gente tem o B, coeficiente linear é onde a reta corta o eixo do y. Então, a reta vai passar por esses dois pontos. Tá aí o desenho da reta. E a parábola, né? Porque é uma função polinomial de grau 2. Vale para x maior do que 1. Então, do 1 para a direita. O que a gente pode pensar? Um ponto a gente já conhece, que é quando x for 1. Quando x for 1, eu tenho aqui 1 menos 3 mais 4, vai dar nesse mesmo ponto. Então, a parábola ela vem até esse ponto. Por isso que a função é contínua, a parábola continua aqui. Ela é voltada para cima, porque o A aqui é positivo, 1. A gente pode pensar se ela tem raízes, encontrar as raízes aí por Bhaskara. A gente vai encontrar, se eu fizer aqui, Bhaskara é menos B. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Sobre 2 vezes A. Vai dar 3, mais ou menos, raiz de 9 menos 16. Então, eu vou ficar com uma raiz aqui de um número negativo, quer dizer, não existem raízes reais, por isso que a parábola não encosta no eixo do x. Onde é que está o vértice dela, esse pontinho aqui, o menor valor da função? O x do vértice, eu posso calcular fazendo menos b sobre 2a, que é essa parte aqui da nossa fórmula de Bhaskara, né? Que dá 3 meios, como eu já tinha visto aqui. Então, esse ponto é 1,5. 3 meios aqui com o y. Como é que eu acho o y? O y do vértice é menos o delta sobre 4a. O delta é o que a gente tem aqui dentro da raiz. 9 menos 16, menos 7, sobre 4 vezes 1. Então, o y do vértice vai ser 7 quartos. 1,75. Então, 1,75 aqui é o valor do y do vértice. Então, a gente tem esse ponto aqui, que a gente já conhecia, 1, 2. Sabe que o vértice está aqui em 3 meios. E aí, faz o desenho, o esboço da nossa parábola. Exemplo 3. Considere a função dada e a pergunta é se a função é contínua em x igual a 1. Em x igual a 1, eu tenho aqui para x menor do que 1 e para x maior do que 1. Maior igual aqui, né? Então, a f de 1 eu vou tirar daqui. Quando x é igual a 1, o y vale 1. Então, a f de 1 existe? Sim, vale 1. Existe o limite da f de x ao x tender a 1? Agora, eu tenho que ver nestes dois casos. Para x menor do que 1, então, limite lateral pela esquerda, eu vou usar essa função aqui. E o limite lateral do 1 pela direita, eu vou usar essa função. Se eu substituo x por 1 aí, 4 menos 1 dá 3. E na outra função, limite lateral pela direita, eu tenho
limite de 1. Limite de uma constante é a própria constante. Os limites laterais aqui deram valores diferentes. Conclusão: existe limite? Não, não existe limite, porque os limites laterais são diferentes. Conclusão: a f de x não é contínua, ela é descontínua em x igual a 1. E em x igual a menos 1? Bom, olhando para essa função, x menor do que menos 1, eu tenho essa função aqui do primeiro grau. E para x maior do que menos 1, eu tenho essa aqui. Onde é que está o igual? Não tem o igual a menos 1. Então, a primeira pergunta, existe f de menos 1? Não, não temos aonde ela é igual a menos 1, não está definida. Então, a função é descontínua em x igual a menos 1. Esboce o gráfico dessa função. A função é definida agora por 3 sentenças. Primeira delas, 2x mais 5 vale para x menor do que menos 1, então intervalo aberto de menos infinito a menos 1. É uma reta, função no primeiro grau. Preciso de 2 pontos. Bom, como aqui não tem o igual a menos 1, eu vou substituir aqui o x por menos 1. 2 vezes menos 1 mais 5 vai dar 3. O menos 1 com 3, eu vou colocar uma bolinha aberta, porque aqui não tem o igual. Então, fica a bolinha aberta. Eu preciso de mais um ponto. Por exemplo, quando x for menos 2, menos 4 mais 1 mais 5 dá 1. Então, menos 2 com 1 é um outro ponto dessa reta. Então, a reta vai passar por esses 2 pontos aí. Próxima função, 4x² menos 1. Onde é que ela vale? Para que intervalo? Aberto em menos 1 até 1 aberto. Então, só nesse intervalo aqui de menos 1 a 1, eu vou ter esta parábola. Ela é voltada para cima, porque o a aqui é positivo. E ela está deslocada uma unidade para baixo. Se eu tivesse só o 4x², o vértice estaria aqui no 0, 0. Mas agora ela está com o vértice em 0 com menos 1, por causa desse menos 1 aqui. Vamos ver nos extremos aqui. Quando x for menos 1, eu vou ter 4 menos 1, 3. Então, vai estar nesse ponto aqui. E em 1 também vai dar 3. Então, a minha parábola ela vai ter que ser desenhada aqui, somente nesse intervalo de menos 1 a 1. Parábola voltada para cima. E para x maior ou igual a 1, eu tenho a função constante. Então, quando x for 1, a função vale 1. Quando x for 2, a função vale 1. Quando x for 3, a função vale 1. Quando x for 4, a função vale 1. Vai dar uma reta horizontal, função constante. Fechado aqui no ponto 1 com 1. E no ponto menos 1 é aberto, como a gente viu antes, a função não está definida em menos 1. Então, na aula de hoje, estudamos as funções contínuas. Até a próxima aula.